Eles diziam, o Estado tem que educar as crianças dentro dos padrões, dentro da filosofia que esse próprio Estado adotou. Porque essas crianças vão formar a sociedade futura. E essa sociedade tem que ser boa. E para ser boa, tem que se aplicar, tem que se inculcar na mente delas as nossas filosofias aí políticas e outras mais. É curioso essas propostas todas, mundanas, diabólicas, que nós vemos por aí. Essas propostas foram primeiramente feitas, até onde eu posso enxergar, por um intelectual francês, conhecido, de vários universitários aí, chamado Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII. Jean-Jacques Rousseau. Ele é considerado um dos maiores intelectuais de todos os tempos. Ele é admirado. Inclusive até um santuário foi feito para ele, até atos de adoração foram realizados em relação, próximo ali do túmulo dele. Algo ridículo, absurdo. E ele propôs essa ideia da criança ter que ser educada pelo Estado, e não pelos pais. E colocou isso em suas obras. A mais famosa, o Contrato Social, é a sua obra mais famosa, uma obra sobre a educação que ele escreveu, se chama Emílio, é uma obra sobre a educação. Mas por que esse homem ensinou isso? Por que esse homem ensinou que a criança deveria ser entregue para o Estado? É muito simples explicar por quê. Porque ele fez isso. Ele fez isso com os filhos dele. Esse homem, Jean-Jacques Rousseau, foi um homem extremamente perverso e mau. Um homem maligno. E ele fez isso com os próprios filhos dele. 5 filhos. Ele abandonou num orfanato. É algo aterrador. A companheira dele, Teresa, eu reproduzi aqui um trechinho desse relato, dessa história. Fala que a esposa dele, Teresa, deu à luz o primeiro filho no inverno de 1746 e 47. Não sabemos o sexo da criança, o filho de Jean-Jacques Rousseau. Nunca teve nome. Como diz ele, com a maior dificuldade do mundo, ele convenceu a esposa de que a criança devia ser abandonada. Essa primeira, não foi a única, foi a primeira. Para que a honra dela fosse salva. Ela obedeceu. Ele colocou um cartão com algumas anotações na roupa da criança e disse à parteira que colocasse aquela trouxa no hospital de crianças encontradas, abandonada ali no orfanato. As outras 4 crianças que ele teve, com a sua esposa, com Teresa, foram abandonadas exatamente da mesma maneira. Exceto pelo fato de que não se preocupou em anexar um cartão nos seus outros filhos. Nenhum deles recebeu o nome. É improvável que algum deles tenha sobrevivido por muito tempo. Uma história dessa instituição, do orfanato onde ele colocou os filhos, a qual apareceu em 1746 no Mercury de France, é um periódico, torna claro que essa instituição, esse orfanato, vivia lotado de crianças abandonadas, mais de 3.000 por ano. Em 1758, o próprio Rousseau observou que o total tinha aumentado para 5.082 crianças abandonadas nesse orfanato. Por volta de 1772, a média era de 8.000 crianças abandonadas nesse orfanato. 2/3 dos bebês morriam no primeiro ano de vida. 2/3. De cada 100, 66 morriam no primeiro ano de vida. Uma média de 14 em cada 100 sobrevivia até a idade de 7 anos. 14 em cada 100. E desses, 5 alcançavam a maioridade. Dos 100, 5 sobreviviam e alcançavam a maioridade. E muitos deles se tornavam mendigos e vagabundos. Rousseau nem mesmo anotou as datas dos nascimentos de seus 5 filhos e nunca teve nenhum interesse no que aconteceu com eles. Nunca se importou. Abandonou as crianças lá e foi embora. O que aconteceu? Começaram as acusações.
Você é um criminoso, você é um homem perverso. Sabe o que ele fez então? Simples. Ele inventou a teoria de que o responsável pela educação das crianças deve ser o Estado. E ele então saiu como herói. Eu dei um exemplo na minha própria vida. Eu entreguei os meus filhos para o Estado educar. Vejam que exemplo de homem eu sou. Como eu ajo dentro das minhas convicções. Eu entreguei os meus filhos para o Estado. E eles são bem-aventurados. Quem me dera, ele escreveu, quem me dera que eu tivesse tido a sorte que eles tiveram de serem educados pelo Estado. E criou essa teoria esdrúxula, que hoje é defendida por partidos de esquerda. Na verdade, ele criou essa teoria para se desculpar do crime horrendo que ele cometeu, de abandonar os seus 5 filhos para morrer numa instituição terrível, lá onde eles talvez não tenham passado dos 5 anos de idade. A Bíblia diz, os responsáveis pela educação dos filhos são os pais. A palavra de Deus ensina isso. E essa educação dada pelos pais deve ser contínua, o tempo todo, de manhã à noite, sem cessar, continuamente, ensinando a criança a verdade da palavra de Deus.